Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aí em Hebreus, capítulo 5, dos versos 11 a 14. Um texto relativamente conhecido, que fala de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, para o aperfeiçoamento, para a maturidade. Amém? Estão comigo? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? A imaturidade espiritual impede o crescimento e a frutificação dos crentes. Nós somos chamados para frutificar, para dar frutos. Mas Deus nos chama a progredir na fé, crescendo no conhecimento e discernimento por meio da palavra. Nós fomos resgatados pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós não conhecíamos a Deus, nós não conhecíamos sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, nós não sabíamos quem era Deus. Por mais que vivamos numa cultura em que se fala muito de Deus e que se ensina, de certa forma, sobre Deus desde a infância, mas esse ensino ele é muito deturpado, né? E acaba sendo um ensino não do Deus das Escrituras, mas de um Deus moldado pela cultura desse mundo. Nós não conhecíamos a Deus. Antes de Jesus entrar na nossa vida, nós não conhecíamos a Deus. Éramos como disse Jó, conhecíamos de ouvir falar, mas quando cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos olhos podem ver, né? Não os olhos físicos ainda, mas os nossos olhos espirituais podem ver ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, né? Porque através do sacrifício de Cristo nós somos religados ao Senhor. Porém, nós precisamos entender que uma vez que o Senhor nos chamou, nos salvou, nós temos agora a responsabilidade de a cada dia crescer no conhecimento desse Deus. Nós precisamos nos alimentar desde o leite espiritual, né? Os princípios elementares da fé, né? Que aprendemos em discipulados, em estudos, talvez mais simplificados, mas precisamos entender que isso não pode parar por aí, precisa crescer. Todo organismo saudável, ele cresce, ele se desenvolve, ele vai necessitando de outros alimentos mais fortes, alimentos mais sólidos, né? E isso é muito importante. Lembro agora
de como é o processo agora com a experiência que eu estou tendo com os camarões, né? A gente começa dando uma ração que é um pó para as larvas. É um pó muito fino, né? E eles se alimentam dali. E aí, à medida que o tempo vai passando, né? Quando atinge uma quantidade de dias, você tem que passar para uma outra ração. A ração 2, ela já é um pouco mais grossa, ela já é granuladazinha, né? Uns grãozinhos. E ali o camarão já está apto para comer. E pelo que eu observei, é que quando muda de ração, rapidamente, poucos dias depois que ele está numa nova ração, você vê um crescimento mais significativo, né? Depois você passa para uma outra ração, que já é uns grãos grandes, assim, do tamanho de um caroço de arroz, ou talvez até maior, mais largo. E da mesma forma, a minha percepção é que quando muda para essa outra ração, o crescimento é muito rápido, muito significativo quando há essa mudança, né? Isso faz parte do processo, né, natural, né, da fisiologia do camarão, né? Se eu continuar dando só aquela primeira ração, eu acredito que esse camarão vai ter um crescimento prejudicado, porque aquelas primeiras rações não suprem toda a necessidade de um camarão já adulto, né? É importante para a larva, mas para o camarão adulto não. Assim, em tudo, nós sabemos que a criança, quando nasce, é muito importante estar com o seu leite materno, só o leite materno, a orientação é que nada mais, né? Mas quando chega aos 6 meses, você já tem que introduzir outras refeições. Em contato com algumas pessoas que prolongam muito a amamentação de uma criança por anos, sendo só alimentação leite materno, e a criança gosta muito, né, ali da mama, e não quer muitas outras comidas, a gente percebe que aquela criança tem um crescimento atrasado, né, retardado, porque ela já deveria estar comendo comida sólida. Na vida cristã, irmãos, não pode ser diferente. Isso não é ensino novo aqui. Nós precisamos progredir. Há quanto tempo você conheceu Jesus? Há quanto tempo Jesus entrou na sua vida? E diante dessa avaliação de tempo, que tipo de alimento da palavra de Deus você é capaz de absorver? Você é capaz de entender? Quais assuntos você domina? Domina, que eu digo assim, que consegue compreender da palavra de Deus. Paulo, ele está diante dessa situação. Paulo não, eu estou dizendo que é Paulo, mas na verdade Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, né? Estou tão acostumado a falar de Paulo nas cartas que falei aqui. O autor da carta, ele está diante dessa situação, né? Essa carta ela foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo, né? A práticas, e o judaísmo da época, como é até dos dias de hoje, o judaísmo, apesar de os judeus serem o povo de Deus escolhido, terem recebido as revelações, né, do Senhor de maneira progressiva, mas eles introduziram muitas coisas que não foi Deus que colocou. Então eles tinham muitas práticas que não eram práticas
dadas por Deus, mas criadas por homens, né? A partir das interpretações que eles faziam da lei do Senhor, eles acrescentavam outras leis, outras práticas, né? E aí eles foram se desviando, né, do que a palavra de Deus realmente ensinava. Então, os cristãos que tinham crido no Senhor Jesus Cristo, eles eram rodeados por judeus, né, que ficavam falando que, dentre muitas coisas, a principal era que para ser salvo, eles precisavam obedecer rigorosamente à lei, né? E não só a carta aos Hebreus, mas outras cartas, elas vão combater esse ensino, dizendo que a salvação depende do entendimento correto acerca de quem é Jesus Cristo e da fé em Jesus. Então o autor ele começa a trazer ensinos combatendo esses bombardeios aí dos judeus, né, do judaísmo. Só que ele reconhece em determinado momento da carta que o assunto já está profundo demais. O nível do assunto já está alto demais para o nível de conhecimento dos seus leitores. E aí ele meio que tem que fazer uma pausa. Diz: olha, eu queria ensinar mais coisas aqui, mas vocês não têm capacidade. E essa capacidade, né, estou parafraseando aqui, mas eles não estavam capazes de receber ensino por culpa deles próprios, porque eles já tinham tempo suficiente para receber aquele ensino. Eles, pelo tempo que conheciam a Deus, eles poderiam já estar recebendo, como o autor diz aqui, alimento sólido. Mas aí ele diz: olha, eu não posso dar, tenho que dar leite, continuar dando leite, porque vocês não são capazes de se alimentarem de leite sólido, né? Não pode dar uma buchada para um bebê, né? Tem que dar leite, tem que dar leite. Então, o contexto aqui desse trecho que nós lemos aqui é que o autor ele vinha explicando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que lá no livro de Gênesis, né, esse personagem aparece como alguém que já apontava para Jesus através do seu próprio perfil, né? Rei, sacerdote, né? Não tinha genealogia, e ele estava ensinando sobre essa questão de Melquisedeque, como ela apontava para Jesus. E aí o autor se vê na necessidade de parar, porque talvez ele imaginasse, pelo que conhecia dos leitores, não, se eu continuar aqui eles vão ficar perdidinhos no assunto, né? E aí por isso que ele diz: olha, tenho que dar leite para vocês, porque vocês não suportam alimento sólido, mas já deveriam, pelo tempo já deveriam. E interessante, irmãos, interessante, mas não bom, mas curioso, que isso se aplica facilmente aos nossos dias. As pessoas querem conhecer o mínimo possível para viver e estar bem, se sentir bem com o mínimo possível. Estou bem, estou alegre e satisfeito. As pessoas não querem progredir no conhecimento de Deus.
Talvez quisesse, se fosse uma coisa como nos dias da atualidade, você vai lá e faz um download, aperta um botão e baixa, e aquilo ali vai ser gravado na sua mente sem nenhum esforço. Mas dedicar-se ao conhecimento de Deus parece ser uma disciplina não desejada pelos cristãos da atualidade. Claro que eu estou generalizando, né? Mas muitos parecem não desejar crescer, estão satisfeitas em se alimentar apenas de leite. Do versículo 11, o autor diz acerca da dificuldade de aprender por causa da imaturidade. Ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Vocês já eram para estar ouvindo, mas os têm tornado tardio. O autor quer ensinar sobre Melquisedeque, mas não pode, pois os leitores se tornaram tardios em ouvir. Essa expressão indica uma apatia espiritual, uma perda de interesse pelas coisas profundas de Deus. E aí, precisamos avaliar: eu tenho interesse em me aprofundar no conhecimento de Deus? Se a resposta é sim, o que eu tenho feito para que isso aconteça? É curioso que nós, talvez em quase tudo, não só das coisas de Deus, mas talvez de quase tudo, nós só buscamos nos aprofundar se somos obrigados a isso. Quem trabalha em alguma empresa ou em alguma repartição pública, ela só faz uma capacitação se for obrigado, se o seu emprego obrigar. Mas de procurar buscar isso aí, são poucos os que fazem, né? Nossa cultura é assim, nós parecemos que somos preguiçosos para aprender, né? Nós amamos descanso, entretenimento, distração, coisas que na sua maioria não trazem nenhum valor significativo, nem no presente, nem no contexto de eternidade, né? Quantos crentes evitam ensinos mais profundos por preferirem mensagens fáceis e superficiais? Muitos não crescem porque não estão dispostos a ouvir com atenção e fome espiritual. A palavra exige disciplina, concentração e desejo de crescer. Nós precisamos decidir, desejar crescer. Crescer. Deus não está satisfeito com o nosso desejo de estar apenas recebendo ou ouvindo coisas fáceis, de estar tomando apenas leite. Deus não fica satisfeito com isso. Vamos abrir as nossas Bíblias também lá em Provérbios, capítulo 2, do verso 1 a 6. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata,
e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que é necessário para que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus? Vontade, decisão de buscar. O que eu vou precisar para que isso aconteça? Pedir a Deus. Tiago também diz, olha, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a compreender. Eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou participar de uma escola bíblica, eu vou estudar em casa. Ore, Senhor, abra minha mente para que eu compreenda, para que eu aprenda mais da tua vontade para a minha vida. Do versículo 12 ao versículo 13, o autor ele está falando aqui da permanência na infantilidade espiritual. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha o que ele está dizendo. Ele diz, olha, pelo tempo que vocês têm de crente, vocês já deviam estar ensinando outros, já deviam ser mestres. Mas o que é que ele diz? Novamente tem necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vocês já deveriam ser mestres, mas novamente tem que ensinar o beabá. Tem que fazer a alfabetização cristã. Porque se negam a crescer, se negam a querer aprender. E olha que quando a gente decide ser assim, nós não aprendemos mesmo. Eu lembro no tempo que estudava, eu não queria aprender, eu não queria estudar, eu não queria aquele processo, eu achava ruim estudar. E eu dizia, não, o que eu já sei está bom. Eu não queria. E eu ia para a aula, pelo costume, sentava no final da sala e passava a aula toda procurando entreter a minha mente. Era o tempo todo assim, buscando entretenimento. E enquanto eu decidi viver assim, eu não aprendi nada do que era ensinado. E a gente é assim também nas coisas de Deus. Se a gente não quer aprender, a gente não vai aprender. A gente não vai aprender, a gente precisa decidir aprender. Os destinatários da carta já deveriam ser maduros, até capazes de ensinar outros, no entanto retrocederam. O leite simboliza os princípios básicos da fé, enquanto o alimento sólido representa verdades mais profundas. A imaturidade espiritual os impedia de compreender e viver plenamente a palavra. Há muitos cristãos que estão há mais anos, ou melhor, há muitos cristãos que estão há anos na igreja, mas ainda precisa de ensinos básicos. Vivem apenas de costumes religiosos. Repetem versículos puramente decorados, né? Falas de crente,
né? Mas não conhecem as doutrinas bíblicas. Deus quer que avancemos, precisamos crescer para ensinar outros, defender a fé e viver com discernimento. Vamos em Efésios capítulo 4, versículos 13 a 14. Vamos do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? O Senhor levanta pessoas na igreja, cada um com uma função, porque Ele tem um propósito de crescimento de todo o corpo, o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós nos reunimos aqui, irmãos, e temos esse momento aqui, não é apenas para cumprir uma liturgia, não é para cumprir uma tabela, é para que nós tenhamos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, meditar nela, aprender e aplicar as nossas vidas. Mas precisamos entender que agindo, né, recebendo apenas esse ensino aqui aos domingos, nós nunca vamos passar de crianças, porque é pouco. Nós precisamos diariamente do alimento da palavra de Deus. E é cada vez que nós estivermos comendo mais, a gente vai suportar coisas mais profundas, a gente vai compreender coisas mais profundas. Versículo 14, e aí a gente encerra. O discernimento é resultado de maturidade. Uma pessoa que tem discernimento das coisas de Deus é porque ela está no caminho certo, ela está atingindo a maturidade, né? Está se alimentando mais de ensinos mais profundos da palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade espiritual não é apenas conhecimento, mas também o discernimento. A palavra, quando praticada, treinada no nosso coração e mente, para distinguir entre o certo e o errado, né? A palavra, quando praticada, treina o nosso coração e mente para discernir o que é certo e o que é errado. O crescimento espiritual leva ao crescimento moral e ao crescimento em todas as áreas da nossa vida. O mundo está cheio de mensagens sutis e distorcidas acerca da verdade. Apenas crentes maduros conseguem discernir erros teológicos e práticas enganosas. A maturidade não vem com o tempo, mas com a prática da palavra de Deus. Crescer é essencial para não sermos enganados. É essencial. E aí, irmãos, a gente fica sempre procurando alertar aqui acerca de falsos mestres que estão aí na internet. Sabia que os falsos mestres hoje eles têm muito mais acesso a nós do que antigamente? Com as redes sociais, com a internet, eles têm muito mais acesso.
a chegar na nossa casa. Antigamente um falso mestre para nos encontrar era raro, né? Mas agora não, eles estão em todos os lugares. E como nós vamos saber quem fala da verdade de Deus ou quem é um falso mestre? Porque todos estão usando textos bíblicos. É pela prática do conhecimento da palavra de Deus que vamos discernir. E aqui a gente fica prevenindo: olha, irmãos, tem um pastor tal aí, pastor entre aspas, né? Tem um fulano que se diz pastor, que ele ensina e o que ele está ensinando é errado. Mas se você não tem conhecimento, esses meus recados aqui, eles ficam, digamos assim, limitados. Porque você diz: não, eu não vou ouvir esse cara aqui não, porque o pastor disse que eu não escutasse ele. Mas eu não sei porquê. Eu acho tão bonita as mensagens dele. Eu gosto tanto das mensagens dele. Nós é que temos que chegar às conclusões, né, baseado na avaliação pela lupa da palavra de Deus, de quem fala a verdade, de quem não fala, de quem traz um ensino enganoso, de quem é de fato um propagador do evangelho do Senhor. É pelo conhecimento da sua palavra. Romanos 12:2 diz que nós temos que ter a nossa mente renovada. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos oferecido aqui na igreja oportunidades de crescimento, de conhecimento da palavra. E eu fico feliz porque vários irmãos têm se dedicado a estar aqui estudando, conhecendo mais a palavra de Deus, vendo as situações práticas do dia a dia. Sexta-feira nós estávamos vendo sobre o cristão e o trabalho, e parece ser uma coisa não tão importante, né, talvez, mas será que não? Será que ali naquele momento os nossos olhos não se abriram para algumas atitudes que temos, né? Será que ali nós não encontramos uma oportunidade de estudar a palavra de Deus aplicada à nossa rotina diária? É claro que sim. E aí fica o estímulo para que os irmãos continuem priorizando o tempo da escola bíblica, e o convite para aqueles que ainda não participam: vamos, se juntem a nós, vamos estudar junto a palavra de Deus em questões práticas da nossa vida cotidiana. Hebreus 5, de 11 a 14, é um espelho para a nossa vida espiritual. Estamos crescendo ou estamos estagnados? Deus nos chama à maturidade. Precisamos rejeitar a superficialidade, abraçar a disciplina do estudo bíblico e viver a palavra em todas as áreas da vida. Que sejamos homens e mulheres que pela prática têm sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Que cresçamos até atingirmos a maturidade. O nosso padrão é atingir a maturidade de Cristo, a palavra de Deus diz, né? A estatura, ou melhor dizendo, a estatura de Cristo, né? Então, a palavra de Deus nos diz isso. Ele não é que nós vamos nos tornar igual a Jesus, né? Ele é Deus, mas Ele é o nosso alvo. Nós devemos procurar
compreendê-lo cada vez mais profundamente. E ficam as perguntas aqui para a gente fazer a nossa avaliação. Como você tem se alimentado espiritualmente? Você está estagnado ou está crescendo? Está crescendo em discernimento das coisas? O que precisa mudar em sua rotina para buscar a maturidade cristã? Que o Espírito Santo nos leve do leite ao alimento sólido.